Ok, Aldenora, faço a prece inicial e a final. Então, elevando nosso pensamento a Deus, ao grande Mestre Jesus, gostaria de pedir aos anjos de luz que derramem todas as suas bênçãos a todos nós que participaremos desta live do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade de Moreno, Pernambuco, que possamos, com o amor de Jesus, compartilhar muita alegria, muita paz, um pouco de conhecimento e podermos compartilhar também um pouco de um momento de confraternização, por que não dizer, né? Já que vamos falar do nascimento de Jesus. E com toda a sua glória, com todo o seu amor, damos início então a essa live abençoada na noite de hoje. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da amiga Aldenora por participar dessa live, né, desse encontro. Para mim vai ser motivo de muita alegria. Espero poder, dentro do possível, esclarecer o máximo que a gente puder dentro desse tema, dentro desse assunto. E estamos aí à disposição de todos aqueles que quiserem participar, quiserem conversar e enfim. Meu boa noite a todos e vamos dar início então ao nosso trabalho desta noite de hoje. Eu estou sendo bem ouvido por todos aí, só dei um oizinho aí quem conseguir, porque eu não tenho nem ideia de como é que está saindo o meu som aí. Enquanto isso, meu chimarrão. Certo, então, vamos dar início. Então, o tema, né, o título é Jesus, Nascimento e Missão Terrena. Eu me apoiei em 4 publicações para ter o nosso embasamento, né, da noite de hoje. A primeira delas foi o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A segunda foi o Novo Testamento, a tradução do querido Haroldo Dutra Dias. O site da Federação Espírita Brasileira, da FEB. E a obra Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Recomendo a leitura da Boa Nova, é um excelente livro, uma excelente obra. Então, antes de falar do nascimento de Jesus, vamos falar da sua genealogia, né? Porque antecedeu, né, de como foi, rapidamente, resumidamente, assim, né? Como foi essa sua árvore genealógica, né? Segundo Mateus, no livro Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, de Abraão a Davi decorreram 14 gerações.
De Davi ao exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Jesus, outras 14 gerações. Transcorrendo nesse tempo 2184 anos de Abraão até Jesus. Passando aí, então, pela lei de Italião, pela lei mosaica e a tábua da salvação, tempos muito trevosos, até chegarmos a Jesus e a sua lei de amor. Precisamos saber como era, né, o ambiente, né, que recebeu Jesus naquele momento, naquela psicoesfera, vamos chamar assim, né, onde nasceu Jesus, né, o que precedeu o seu nascimento. Então, a boa nova. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto, Caio Júlio César Otávio. Chegar ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mensalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo. Aliando-se então contra a usurpação de Antônio, com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato, e em seguida os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos, como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Uma nova era se principiara, né, com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado, né, por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois das guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma, para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhados de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Isso, ao meu ver, foi um marco muito importante, né? Começa então a se renovar, né? Inclusive a educação, as leis, né? Aquele ambiente começa a se renovar e a proliferar, né? Novos rumos, novos rumos de harmonia, podemos dizer assim. No entanto, a saúde do imperador era muito frágil. Apesar de ser um regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, foi obrigado a banir sua única filha e mais tarde também a sua neta, por efeito de suas vidas de condenáveis escândalos na corte. Deixa eu só servir mais um mate aqui para nós continuar com o nosso papo. Enquanto isso, tô lendo aqui devagar, né, um pouco do o que o pessoal tá escrevendo, mas é difícil de acompanhar tudo aqui, né? A Cida aqui entrou, tá acompanhando. A minha irmã lá do Rio de Janeiro tá ouvindo ali também. Vamos continuar.
Apesar de tudo, seu nome, né, do Caio Júlio César Augusto, o seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, expediam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros do triunfo esqueceram por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e de morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo. E sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia. A vinda de Jesus causou toda essa mudança de atmosfera, podemos chamar assim, né? Mudando a energia, né, daquilo tudo que havia de ruim, de mal até então, né? Mudando os rumos até mesmo da história, por que não dizer, né? Fazendo com que a harmonia e a paz proliferassem ao invés das grandes guerras seculares que se estendiam uma atrás da outra, se emendavam, né, uma atrás da outra. Os historiadores daquela época ainda não haviam percebido, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, porém outros que se vestiriam, né, de andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como uma chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Então, quando a gente começa a estudar esse assunto, a ler, né, sobre isso, né, a gente começa a entender, né, que não só Jesus, né, é claro que a sua atmosfera de amor e de paz que fez com que se transformasse toda, né, essa atmosfera em torno do nosso planeta, em torno da Terra. Mas tudo foi sendo preparado ao longo de muitos anos para a sua chegada. Né, como acabamos
de comentar aqui, né? De que aqueles que iriam anunciar a sua chegada, queriam preparar a sua chegada, estavam chegando, né, antes de Jesus, para que a sua chegada já fosse em um ambiente mais tranquilo, mais favorável à sua experiência, né, de amor que viria nos trazer. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal aqui. Opa! Vamos lá. Qualquer coisa pode chamar aí, pessoal. Vamos falar aí que eu, na medida do possível, vou... E se eu estiver muito rápido também, pode pedir para mim ir mais devagar aí que a gente dá um jeito. Também antecederam, né, a vinda de Jesus as profecias. Né? Muitas profecias que preveram, né, a chegada de Jesus. Então, o advento do Cristo foi previsto e anunciado por vários profetas do Velho Testamento, dentre os quais destacamos apenas uma citação, a de Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Um raio raiou para os que habitavam uma terra sombria. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim. Confirmando essa e outras profecias, Jesus nasceu na Terra em um ambiente de lutas e conspirações e, ainda que ele envergasse as vestes luminosas dos espíritos puros e celestiais, o Mestre se apequenou para conduzir aos píncaros da evolução a humanidade que lhe fora concedida por Deus, jamais se negando em trilhar a poeira da estrada, a fim de que a sua mensagem alcançasse todos os corações humanos. Humilhado e desprezado, amou e perdoou sem cessar, prosseguindo firme em sua gloriosa missão, tomando sobre si o fardo das nossas dores, como assevera Emmanuel. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Até aí tudo bem, pessoal? Eu estou quase falhando a voz aqui. Mas o chimarrão ajuda e eu vou tocando em frente. Deixa eu servir mais um enquanto isso.
Seguindo então, temos então o anúncio do nascimento. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado estas coisas, eis que, em sonho, apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor. E recebeu sua mulher, mas não a conheceu até ela dar à luz a um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Aí, nesse interém aí, né, vamos ter a passagem dos Reis Magos, né, que foram até Belém de Judá, né, tendo nascido Jesus em Belém de Judá, receberam a visita dos 3 Reis Magos, né, toda aquela história que a gente conhece já de muito tempo. Logo a seguir, em razão dos perigos, né, que sofria Jesus após seu nascimento, houve a fuga para o Egito, né? Tendo sabido os riscos que corria Jesus, José tomou-o juntamente com Maria e fugiram para o Egito, lá permanecendo até a morte de Herodes, o então imperador de Roma. A partir desse momento, né, então começa a história de Jesus, né, e a sua missão terrena, né, como diz o nosso título, né, do nosso tema da noite de hoje. Mas para que a sua missão terrena fosse concluída e com êxito, né, o que é mais importante, houveram alguns arranjos, podemos dizer assim, para que tudo desse certo. Então temos Jesus e o precursor, João Batista. Voltando a Jerusalém após a morte de Herodes, Isabel, prima de Maria, também havia dado à luz a um menino chamado João Batista. Em confidências, em uma visita feita por Maria a Isabel, as duas relataram as semelhanças entre os 2 meninos, que passavam muito tempo recolhidos em suas solitudes, dados às mais profundas meditações, apesar de suas tenras idades. E com pensamentos além de seu tempo, falando de amor como jamais se ouvira antes. O que me espanta, dizia Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações apesar de sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente, né, em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, ao meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos,
trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós junto das águas e, de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores e aí por diante. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e contentemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel, convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Maria continuou. Há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Maria se mostrava preocupada com o futuro incerto do filho, que, vindo ao seu encontro, interpelou-a. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com sua pergunta, respondi-lhe, hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos, ensinando-nos que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se se degolar em testemunho a verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos e, por isso, encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Então,
João Batista, seu primo, né, o antecedeu em suas pregações, né, anunciando e preparando o terreno para a chegada de Cristo, com muita firmeza, com muita eloquência, como a própria pesquisa afirma. Então, acho que isso é de suma importância, né, para que a gente entenda, né, muitas coisas, né, entenda a preparação, né, que Cristo teve para a sua chegada como o Salvador. É lindo demais essa história, assim, do ponto de vista tanto espiritual, como histórico, como filosófico. Acho que quanto mais a gente lê a respeito desse assunto, com certeza mais apaixonado, né, a gente fica e mais esclarecido, né, quanto ao que realmente nós, como espíritas principalmente, né, mas como humanos acima de tudo, devemos fazer em nossa jornada aqui nesse planeta. Então vamos falar já, né, nas pregações de Cristo, já, né, indo adiante a sua jornada, né? Então da fidelidade a Deus. Depois das primeiras prédicas de Jesus, no que diz respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois a boa nova reclamaria tantos sacrifícios. É de se perguntar, né? Por que tantos sacrifícios? Então, o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas havia passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, como sempre ele fazia, provocou a manifestação de seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na casa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E, acaso, poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhes os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilas receoso ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama do gozador e ao mentiroso? Ao clarão alvacento da lua, como o pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante de suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu,
contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se dirigiu nesses termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma vez só. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a vossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. É lindo demais, né? Ouvir, eu particularmente me emociono em ouvir, em ler, em escutar, né? Essa história, né? Essas passagens, né? de Cristo, os seus ensinamentos, né? A partir do momento em que nos trazem conforto, nos dando pelo menos o princípio do entendimento, a partir de que dali possamos fazer bom uso, né, desse ensino, desse caminho. Então chegamos já quase ao finalzinho, né, na missão terrena. O âmago ou essência do Evangelho de Jesus, também conhecido pela expressão boa nova, do grego angelion, onde eu é igual a bom e angelion igual a mensagem ou notícia. Desculpa. Significa
literalmente boa mensagem, boa notícia. É encaminhar a humanidade terrestre ao bem. Assim, a missão de Jesus se resume em transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Foi por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vir reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Ainda, combater pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga e a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. A palavra do Evangelho é límpida e cristalina. Revela-se livre de fórmulas e misticismo, tão ao gosto de muitas interpretações religiosas, cristãs ou não cristãs. E por tocar diretamente o coração, incentiva o espírito a medir as consequências nocivas dos próprios pensamentos e atos. Não reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação de fé com os seus colégios iniciáticos. Notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhe reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Em suma, pela Boa Nova, Jesus nos ensina o que é essencial ao cristão para que ele possa ser feliz e consiga progredir sem cessar. Ensina Allan Kardec a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. Tudo o mais é consequência desses dois ensinos de Jesus. Assim, meus queridos, encerro essa participação nessa live do Seno, do Centro Espírita 9 de outubro, esperando que tenha auxiliado, que tenha ajudado pelo menos um pouco a esclarecer e a mostrar um pouco dessa, na verdade, um resumo muito breve do que é essa história linda e maravilhosa que é a história de Jesus. Eu posso amanhã começar um outro trabalho em cima desse mesmo tema e vou ter outro entendimento, no dia seguinte a mesma coisa e assim por diante. Tenho certeza que todos os senhores e senhoras também, a partir do momento que começarem a desfrutar, e a se deslumbrar com essa história, a cada momento vão ter
novos vislumbres, novos ensinamentos, novas visões sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Agradeço muito a participação, espero poder nos encontrarmos, né, novamente, né, aqui na live do Seno, ou quem sabe, né, aqui no nosso grande estado do Rio Grande do Sul. A Aldenora, que está dizendo: Nivaldo, todos nós que fazemos o Seno agradecemos a sua participação na nossa live. Muito obrigado, Aldenora, pelo convite. Fico muito grato mesmo por essa participação. Tenho certeza que eu aprendi muito mais, consegui adquirir mais um pouco, né, de conhecimento nessa senda de amor e de luz que é a palavra de Jesus. A Andréia Rocha, que casualmente é minha irmã, diz ali: muito bom. Desculpa, passei aqui. Muito bom, temos que lembrar dos ensinamentos do nosso mestre sempre com muito amor e sabedoria. Ele foi o puro amor. Jason Costa, Deus abençoe a todos. Fernando Simões, para você também, Aldenora. E aí por diante. Um Feliz Natal, né? Um bom início de ano, né? De 2021 para todos nós, pois estamos precisando sim, né? De um ano novo, de um pensamento novo sobre tudo o que está nos acontecendo, sobre tudo o que está nos ensinando, né, este ano, que foi com certeza inesperado, surpreendente e sem precedente algum, pois estamos aprendendo a cada dia a viver de forma a viver cada passo novo, a aprender como lidar com as pessoas, que acho que nós havíamos desaprendido também, né? Estávamos vivendo muito no nosso eu somente, esquecemos do todos, né? De todo. Acho que espero que possamos ter um ano novo de muita alegria e com muito ensinamento e amor no coração. Farei então a prece de encerramento, como foi pedido pela Aldenora, e agradecendo mais uma vez a todo mundo. Elevando nosso pensamento ao Pai das alturas, ao amado Mestre Jesus, agradecemos pela excelente noite de aprendizado, de estudo, em nome da palavra de Jesus. Que seu amor e sua paz, sua luz que nos ilumina o caminho, possa nos orientar a um mundo novo, cheio de prosperidade e de alegria através do seu Evangelho, através do seu amor. Que possamos também amar sem nenhuma restrição, amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Que tenhamos um feliz 2021. Paz e luz a todos, que assim seja.